Você está pronto para se sentir um pouco assustado? Então junte-se a nós nesta seleção de fatos assustadores, que vão de tumores com cabelos e dentes, a torres macabras. Um antigo conquistador tão poderoso que mudou a composição da atmosfera do planeta, e mais 19 fatos bizarros. Preparado? Então vamos nessa! Uma pessoa passa, em média, por 36 assassinos durante suas vidas. Com base na expectativa de vida média, você provavelmente passa por um assassino a cada 2 anos. Então, é melhor tomar cuidado enquanto você caminha pela cidade. Pessoas com hábitos noturnos são mais propensas a serem psicopatas, de acordo com uma pesquisa de uma universidade australiana. O estudo relacionou aqueles que têm constantes hábitos noturnos a sombrios traços de personalidade, e também a comportamentos típicos de predadores no mundo animal. Menos de 3 dias após sua morte, suas enzimas começam a digerir seu corpo. Isso é chamado de autólise e geralmente começa no fígado e no pâncreas. Os tecidos dos órgãos se rompem liberando gases que fazem o corpo inchar. Cerca de 153 mil pessoas morrem todos os dias, o que significa que há uma vasta quantidade de velórios acontecendo neste exato momento. Mesmo com essa quantidade de mortes, nossa população ainda está aumentando, pois mais de 300 mil pessoas nascem a cada 24 horas. Os cientistas forenses podem dizer há quanto tempo um corpo está morto apenas olhando para os tipos de insetos presentes dentro ou sobre o defunto. Isto acontece porque os insetos se instalam em diferentes pontos do corpo ao decorrer das horas. A mosca varejeira, por exemplo, se acomoda cedo, enquanto as larvas e as pupas denunciam há quanto tempo estão pela sua quantidade. Quanto mais o tempo passa, mais larvas e pupas o corpo terá. A água-viva Turritopsis dohrnii é a única criatura imortal no mundo. Esta pequena criatura pode ser regenerada e voltar para um estágio inicial de desenvolvimento se sofrer algum dano ou ficar velha demais. Ela consegue voltar para sua infância se encolhendo até o fundo do mar e começa seu ciclo de vida novamente. A comunidade parsi zoroastriana, na Índia, oferece seus mortos para abutres os consumirem ao invés de enterrá-los. Por incrível que pareça, esta prática ainda é relativamente comum nas principais cidades de lá, como Mumbai, onde eles colocam os cadáveres nas torres de silêncio, onde os corpos são dispostos para serem purificados e os ossos são deixados para cair e descansar em um poço central. É estimado que 7 mil pessoas morrem anualmente devido à péssima caligrafia dos médicos. Pode até parecer uma piada, mas a leitura errada de prescrições ou tratamentos é um problema sério no mundo inteiro com consequências terríveis. Uma pessoa consegue ficar cerca de 20 segundos consciente após sofrer uma decapitação de sua cabeça, de acordo com alguns estudos. Estes estudos são apoiados por relatórios anedóticos, incluindo aquele famoso da rainha Ana Bolena, esposa de Henry VIII da Inglaterra, que tentou falar depois de ter sido decapitada em 1536. Alguns tumores podem crescer cabelos e dentes. Este tipo de tumor é chamado de teratoma, e também pode apresentar músculos e ossos. Eles são mais comuns no ovário e nos testículos. Os físicos dizem que se você de alguma forma cair em um buraco negro, você pode ver o início e o fim do universo de uma vez. É claro que você provavelmente não ficaria vivo por muito tempo para aproveitar esta experiência. Os níveis de felicidade de um ser humano, estatisticamente falando, atingem seu pico aos 21 anos de idade, e depois só voltam após a aposentadoria. O que significa que a maior parte da sua vida profissional é monótona e chata em termos de fazê-lo sorrir. Talvez esta não seja uma notícia muito boa. Após a morte, o sentido da audição é o último que para de funcionar. Portanto, dizer um último adeus pode ser algo que grude na pessoa mesmo um pouco após a morte. Então, se você quiser dizer um último adeus, esta é uma boa oportunidade. Não há razão para os dias da semana serem organizados do jeito que são. Basicamente, alguém uma vez decidiu que um determinado dia é quinta-feira, e todos nós apenas seguimos o ciclo desde o início. Você é uma pessoa diferente aos olhos de cada pessoa que te conhece. Não fisicamente, é claro, mas como toda pessoa tem uma perspectiva diferente sobre todas as pessoas ao seu redor, duas pessoas não veem você exatamente da mesma maneira. Uma mulher colombiana carregou um feto mumificado dentro dela por mais de 40 anos.
A velha de 82 anos descobriu o seu bebê de pedra quando foi para o hospital com dor de estômago em 2013. Os médicos pensavam que ela tinha pego um vírus. Mais tarde, suspeitou-se de cálculos biliares. Depois de ultrassons e radiografias, os médicos perceberam que a condição da qual ela realmente sofria era conhecida como litopédio ou bebê de pedra. O ser humano tem um sentido primitivo que nos diz quando alguém está olhando para nós. O fenômeno é chamado de estesia de escopo, e não é 100% comprovado, mas alguns estudos mostraram um nível de detecção impossível de ser por acaso. Quando questionados, mais da metade dos pilotos de aviões comerciais admitiram já terem adormecido enquanto voavam. Uma pesquisa de 2013 mostrou 56 pilotos que admitiram dormir enquanto o avião estava em piloto automático. O estudo também relatou casos de piloto e copiloto dormindo simultaneamente. Há mais de 200 cadáveres no Monte Everest, em parte porque são muito difíceis de remover nas traiçoeiras condições da grande altitude do penhasco. Alguns defuntos são tão conhecidos e bem localizados que são usados como pontos de referência para aqueles tentando chegar ao topo do Everest. Se os coelhos ficarem muito estressados, eles são capazes de comer seus próprios filhotes. Existem duas razões para isso. Os jovens podem deixar os coelhos adultos mais vulneráveis a predadores. E quando os coelhinhos estão doentes, a mãe pode preferir acabar logo com seu sofrimento. Os dentes permanentes de crianças pequenas estão localizados sob seus olhos. Radiografias de crânios de crianças mostram os dentes permanentes se formando à esquerda e à direita abaixo do nariz deles, prontos para se moverem para sua posição assim que a criança perder seus dentes de leite. O reinado de terror de Gengis Khan, em toda a Ásia, matou tanta gente que enormes áreas de terras agrícolas voltaram a ser florestas. A mudança foi tão substancial que houve um grande impacto nos volumes de carbono atmosférico de lá. E qual foi o fato mais assustador que você viu? Aquele que realmente te deu medo? Conte-nos nos comentários. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever.